Anderson Brito, já falando um pouquinho mal de você também, então espero poder ter seus comentários aí. Flavião, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e maravilhoso podcast. Este ao vivo. Ao vivo, Primeira vez fazendo ao vivo, então se der alguma coisa errada, só dá risada, segue em frente, continua. Mas eu vou tentar fazer isso não uma consulta, né, pessoal, mas eu vou sim perguntar sobre coisas que são pertinentes à minha vida e à minha saúde, porque eu estou muito curioso para isso. E de repente o meu problema, a minha dificuldade pode ser o seu também. Então, né? Deixa eu falar da minha. Exato. Deixa eu falar da minha, que seja. Se vocês quiserem ficar aí, tudo bem, mas consulta nós vamos continuar. Conjuntos, né? Então começa por aqui. Bom, a gente está aqui com dois convidados muito especiais. O Renato Augusto. Renato, ele é gerente de cibersegurança, ele atua nessa área já há aproximadamente 22 anos. Ele é voluntário também no projeto He4She, da ONCE. Formado em Ciências da Computação, mas está fazendo já a segunda graduação. E aí, você está terminando a primeira já? O Renatão está aqui na segunda, bicho. Fazendo graduação em Biomedicina. Ele também realiza experiências com biohacking, ama inovação, futurismo e natureza. E claro, nós temos aqui a nossa querida convidada, a Michele Cordeiro. Ela é CEO da Essential Food, biohacker e nutricionista, pós-graduada em ortomolecular. E aí eu não sei se eu vou errar agora, por favor me ajude, mas eu estava treinando aqui antes de começar. Especialista em nutrição funcional, essa foi a parte fácil. E nutrigenômica. Isso. Perfeito. Isso. E neurociência do comportamento alimentar. Ela aplica a tecnologia de biorressonância, não é bioimpedância, ela já vai explicar as diferenças, na prática clínica em consultório para mapeamento biológico. Além disso, ela é apaixonada por sua família, por moda, luta e dança. E essa luta era taekwondo, né? Era isso? Taekwondo. Perfeito. Vamos falar de taekwondo também, se tiver a ver com... Nós estamos na mesa errada hoje. Devia ser outros médicos, outros especialistas. Então, essa é a galera que está aqui com a gente hoje, né? E vamos falar sobre biohacking, né? Cyber biohacking. Qual que é a correlação disso com cibersegurança? Provavelmente a gente vai fazer alguns links, alguns ganchos aí também, né? Muito bem. Então, acho que a gente começa pelo básico do básico, né? Não sei se as pessoas estão assistindo aí ou vendo isso depois da live sabem o que de fato é o biohacking, né? Então, o que é o biohacking, gente? Quem quer começar? Renato, começa. Renatão. Acho que associando ao que você falou, né, de segurança e o tema... acaba sendo um pouco parecido porque você está hackeando o seu sistema biológico, né? A diferença aqui é que você acaba personalizando, né, esse hacking do sistema para poder te dar um alto desempenho tanto da parte de saúde cognitiva, né, e você ter também questões de longevidade, né? Até tem um biohacking famoso que é o Dave Asper. Tem alguns livros aí, ele começou nesse tema desde 2005, né, e trabalha com isso. Ele está fazendo biohacking desde esse período aí e está querendo levar a longevidade até 180 anos, né, o projeto dele. Né? Então, biohacking é isso, é você trabalhar algumas questões dos seus comportamentos alimentares, do seu ambiente, da sua rotina no dia a dia, exercício físico, utilizar de suplementos, de outras técnicas não evasivas para poder ter esse alto desempenho e a cognição. Existem outros termos, né, que o pessoal acaba confundindo com relação ao biohacking, né? Tem o do it yourself, que é um pouco mais invasivo, que você faz a implantação de chips, né, no corpo. Acho que o caso mais famoso é a implantação de chip de NFC, né, para você abrir catraca, colocar informações de cartões, né, de crédito. Tem o transhumanismo, né, que é um pouco mais radical, que as pessoas... Tem uma americana famosa que faz esse tipo de... O pessoal também chama de biohacking, mas acaba sendo uma outra vertente, que implantou alguns ímãs no corpo, né, e ela consegue sentir vibrações dentro do território onde ela mora, né, algumas vibrações de micro-ondas, ela consegue sentir no corpo, e a intenção dela é começar a sentir vibrações do campo magnético da Terra, né? Então, começa a ter uns negócios loucos aí, né, seguindo nesse sentido. Tem também uma experiência que foi em 2015, em Los Angeles, né, um grupo que faz essa questão do it yourself, implantou uma substância chamada CE6 no olho para poder ter visão noturna, né? Eles ficaram com a retina totalmente preta, né, mas conseguiram ter uma visão por 6 horas de 50 metros sem nenhum tipo de
de dispositivo para poder iluminar num campo totalmente escuro, né? Então tem algumas loucuras que o pessoal chama de biohacking, mas na minha concepção é você ter um pouco menos invasivo, né? Você consegue trabalhar seu desempenho, sua cognição sem precisar ter essas coisas mais invasivas que eu comentei, né? Acaba sendo meio que um estilo de vida, né? Um conceito, né, de vida. Entendi. Legal. E na sua perspectiva, Michele, o que você considera aí o biohacking? Biohacking, para mim, é fazer o uso do que se tem hoje, sabido e constatado pela ciência, para trazer melhora para a constituição bioquímica de todo o seu corpo e desempenho. Então, quando você entende que ações básicas do teu dia a dia, como dormir com o celular do lado da sua cama, embaixo do seu travesseiro, pode te gerar N doenças a médio prazo, ou comer enlatado todos os dias, enfim, várias açõezinhas que a gente toma de forma automática todos os dias sem nem prestar atenção, leva esse prejuízo a nível saúde, né? Vem uma fatura para você pagar, dependendo do que você está sendo exposto, até a curto prazo. Umas bombinhas estouram, né? Mas no geral a médio e longo prazo. Entendi. Então biohacking para mim é isso, é você identificar que tijolo falta em você, o que o ambiente está causando de bem ou de mal em você, e você saber peneirar isso e aplicar de forma otimizada e assim, tirar o melhor do teu corpo. Criar uma máquina inteligente. Entendi. E abastecida para combater invasores, né? Fungos, parasitas, pesticidas, mofo. A gente mofa por dentro, né? A maioria das pessoas não sabem disso. Mas é isso, é para uma melhora da tua máquina. Deixar uma casa, né? Se a gente fosse usar uma analogia, uma casa impecável. Entendi. Então é um instrumento para isso. E quando você fala de influências do ambiente, isso é uma coisa que envolve apenas fatores externos ou, como você estava falando, sobre até acho que produtos industrializados, né? Da nossa alimentação. Tem algum equilíbrio ali entre os dois? Ou se eu fizer um, ou se eu fizer outro, tem uma preferência maior, uma influência maior? Ou, acho que melhor dizendo assim, acho que eu perguntaria de outra forma. Dá para fazer isso de uma forma natural? Ou isso em algum momento envolveria algum uso de algum medicamento, por exemplo? Aí vai depender do quadro que a pessoa se encontra. Tem pessoas, por exemplo, muitas que estão aí hoje, as 40 a mais, nunca ouviu falar de biohacking. Vai ouvir hoje. E sei lá, né? Pode ter perdido a vesícula, já teve que abrir aí para fazer a manutenção em algum órgão. Dependendo do estado que está essa pessoa, a abordagem, de repente, precisa de ser mais incisiva, de repente. Vir de um uso de um medicamento, suplementando, exercício físico, o combo cheio, para de repente chegar num ponto de você tirar o medicamento e ficar ali só com uma suplementação voltada para aquele sistema que está mais falho, ter hábitos de vida que também ajude aquele sistema que também está perdendo energia e ali sempre uma luz amarela de atenção, né? Todo mundo tem um órgão mais frágil, um ou mais órgãos mais frágeis, né? Cabe a nós como terapeutas de nós mesmos saber identificar o que funciona bem e o que não funciona bem e o que está por vir. Né? E o hábito de vida nosso, a nossa alimentação, na consulta, às vezes, de eu olhar para a pele do paciente, o cabelo, a unha, a língua, olho, eu já consigo ver. Essa bomba ali vai estourar logo. Vixe, tá olhando pra gente falando isso? Mas eu falei, não sei que elas estão com a cabeça errada aqui hoje. Então... Não explode hoje não, fica tranquilo. Então é isso. Nossa, é incrível. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, a sensação que eu tenho é que a gente ainda está na ponta do iceberg de tudo isso, né? Vou fazer uma interpretação aqui, vocês me corrigem, né? É alguma coisa para a gente pensar, entender, estudar e correr atrás, enquanto você ainda tem saúde, né? É muito mais preventivo e construtivo do que você tentar corrigir alguma coisa. É para você melhorar uma coisa que, no primeiro momento, alguma coisa que ainda está boa, não é o caminho para quando você está doente.
SMS? É mais nessa linha mesmo, tá? Porque a partir do momento que você desenvolveu algum gatilho de doença, né, você acaba tendo que, dependendo da doença, ter que ter algumas ações um pouco mais químicas, vamos falar assim, né? Agora, se você tem uma leve doença, por exemplo, uma depressão leve, né? Muito comum hoje em dia. Você com o biohacking você consegue estar controlando isso. Por exemplo, com o cogumelo mágico, o pessoal chama, né, ou a psilocibina, né? Você, dependendo do uso e a frequência, você consegue controlar. Aí vai muito depender do nível de situação que você está e qual a doença que você desenvolveu. Se for uma questão química, você pode buscar um caminho via... medicina. Mas se for uma coisa mais leve, ou dependendo da doença, você consegue tratar através de técnicas de biohacking. Eu entendo que o biohacking também, ele vem a somar. Ele não é algo, por exemplo, se a pessoa já estourou uma bomba, não tem que substituir nada. Mas ele é algo que ele vai ajudar a acelerar o processo de recuperação, de autorrecuperação, que o próprio corpo se recupera, né? Dependendo, 3 a 6 meses a gente trocou vários sistemas, mucosa foi restabelecida, conexões, enfim, dependendo do que você fez. Então, ele vai dar um gás, ele vai melhorar, assim, é uma somatória positiva, mesmo você já estando num quadro medicamentoso. Ele vem acrescentar em muito. Mas aí não exime a medicina tradicional, né? Dependendo da situação. Não exime. Para nós, existem muitas analogias com cybersecurity, né? Sim. Muito do que a gente está falando aqui tem uma melhor visibilidade do que acontece, uma avaliação, uma melhoria contínua. Sim. Isso são coisas que a gente em cybersecurity vive diariamente. Sim, né? sim. Nossa, eu consigo pensar em várias aqui agora. É porque é uma máquina, né? É uma máquina no nosso corpo. Acontece que as pessoas, infelizmente, preferem estudar fora do que dentro. As pessoas não costumam olhar para si. Você tem vários bugs dentro de você. Dia a dia. Tá bugado, tá vendo? Especialmente depois dos 40. Exatamente. Bom, eu pelo menos senti essa passagem claramente, tá? Não sei. Virada. Nossa, impressionante. O pessoal fala, pra mim foi assim, no dia seguinte. Que legal. Bom, pra começar, no dia seguinte eu já tive que dar uma afastadinha assim no celular. Falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu fiz aniversário ontem, é verdade. 40. Impressionante. Eu tava dando uma estudada sobre o tema, porque obviamente não sou nenhum especialista, né? Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre biohacking, mas eu fui ler alguns livros, ver algumas referências, assistir alguns vídeos e tal. E eu vi uma coisa muito interessante ali que eu queria compartilhar aqui com vocês e ver a opinião de vocês também, né? Ao longo da história, ao longo dos anos, a gente teve vários tipos de evoluções, né? E quando a gente falava, por exemplo, em marketing, em propaganda, muito tempo atrás se usava muito panfleto. Não que não use hoje em dia, mas hoje em dia a gente descobriu formas melhores de compartilhar algum tipo de informação. E aí panfleto, como era uma abordagem 1 para 1, não era em todos os casos que era mais eficiente. Então as pessoas partiram para outros tipos de abordagem, como um outdoor, por exemplo, que aí tinha um impacto, dependendo, se você coloca um outdoor na Paulista, é um impacto muito diferente, né, do que um panfleto que você distribui na mesma avenida. E sempre nessa evolução, assim, de métodos diferentes, hoje em dia a gente usa os ads, né, as propagandas online. E eu vi que talvez um próximo nível de evolução seja utilizar uma coisa que a gente já tem hoje, que são os cookies, por exemplo, que interpretam ali, né, no seu navegador os seus padrões de utilização e conseguir, através dessa informação, direcionar alguma propaganda. Tanto é aquele exemplo bem famoso, né? A gente está falando aqui, sei lá, sobre tênis. Você está com uma conversa assim com seus amigos sobre tênis. Aí você abre o Instagram, bum, uma propaganda sobre tênis, né? Então são os cookies os responsáveis exatamente por isso acontecer. Você foi bonzinho. Foi um pouquinho bonzinho. Mas só para evidenciar e para embasar o que eu quero dizer com tudo isso, né? Porque é uma pergunta muito longa. Tá se tornando uma pergunta muito longa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O próximo nível de evolução talvez possa ser dos cookies para analisar o seu comportamento e neurotransmissores através de algum equipamento e receber esse biofeedback para te dar uma propaganda ou entender melhor a sua opinião e o seu feedback, literalmente,
sobre determinado produto, o quão longe que a gente está disso? Já existe alguma pesquisa, alguma empresa fazendo algo do gênero? Porque, imagina, seria um negócio muito louco, né? Uma coisa é você dar a sua opinião e preencher uma pesquisa de satisfação. Só que ninguém tem a garantia de que você está sendo realmente verdadeiro naquela resposta. Existe uma forma de colocar um capacetinho na sua cabeça do Fábio Pique e falar, Fábio Pique, você realmente gostou aqui dessa canequinha da Cisco? E aí você, através do seu comportamento, elaborar uma opinião sincera sobre o que, né, o que de fato eu estou perguntando. Cuidado com a resposta, nós vamos perder seguidores. Beijo pra você. Daí eu posso complementar. Como essa conversa ela tende pro... Eu tava pensando nisso, né? O comportamental versus o biológico, vamos dizer assim, né? Se eu estiver errado, vocês me... Mas a gente tem sempre a gente tem uma tendência de levar pro comportamental, né? E aí eu não sei se o comportamental ele é hackeável. A neurociência ela está sendo estudada demais pela parte do marketing, né? Então, se a gente for ver essas mensagens subliminares que aparecem constantemente nas nossas mídias sociais, nos nossos cookies, nos nossos ads da vida, está mexendo com o seu comportamento. Né? De alguma forma está mexendo com o seu comportamento. Ou o nível de serotonina, dopamina, né? As pessoas ficam no Instagram perdendo horas e horas por quê? Né? Tá dando um retorno para ela de dopaminérgico, né? Ela está sentindo prazer. Então, eu acredito que isso já está sendo usado já há algum tempo, principalmente depois que entrou as mídias sociais, né? O mercado acabou usando isso de forma massiva, né? E com certeza tende a crescer, né? Cada vez mais estudar, que nem vocês falaram, comportamento, né? E receber o feedback da pessoa através do comportamento, né? Seja um formulário, seja clique de like, seja o que for, né? Pesquisas mostram que o Brasil é o terceiro país que fica mais conectado, quase 10 horas por dia, a média, né, de pessoas conectadas. Então, assim, você está toda hora ali com informação na cara, né? Por que pessoas estão sofrendo tanto de síndrome de pânico, ansiedade, depressão? É o fomento de ter informação a todo momento, né? A gente estava conversando, né, eu e a Michele, há pouco tempo atrás aí, e a gente se deparou com algumas informações, né? Por exemplo, a quantidade de vídeos que tem no YouTube, você me ajuda se eu estiver falando besteira, né? A quantidade de vídeos que tem no YouTube, se a pessoa fosse ver todos os vídeos 24 horas por dia, ela teria que viver mais de 2 milhões de anos. Nossa. Né? Um estudo de 3 ou 4 anos atrás, o que o pessoal busca na barrinha do Google é quase metade da população mundial, 4 milhões por dia, 4 bilhões de busca por dia. Né? Então, a gente vê que a quantidade de informação que existe, ela é muito grande e acaba estimulando o usuário a buscar isso. Né? Então, assim, a junção da quantidade de informação que existe mais a neurociência, ele acaba direcionando o que o marketing quer fazer com aquela pessoa. Né? Acaba meio que... Eu acredito que vai chegar um momento que vai ser muito personalizado, né? Ele vai pegar na veia ali, sabe que o Flávio está precisando de um tênis, vai pegar a melhor oferta que existe no mercado e vai falar assim, Flávio, aqui, ó, é agora ou nunca, né? É isso. Né? No modelo, na cor que vai me chamar a atenção. Isso, tamanho certo. Não tá longe para chegar isso não. Promoção, são os 2 últimos, clique agora. Aquele famoso senso de imediatismo também, né? Porque da mesma forma que a pessoa busca informação, ela quer consumir, né? Ela acaba consumindo sem saber por quê. Ele vai comprar o tênis, aí daqui a 2 meses ele vai falar assim, por que eu comprei esse tênis, cara? Eu tenho mais 10 par aqui, não precisava comprar isso aqui. Não, o que me assusta dessa discussão é que a gente que trabalha com cyber há algum tempo, a gente vê que toda vez que a tecnologia, o ambiente evolui, a gente olha para aquilo com bons olhos, né? No geral. Aumento de produtividade, você pode trabalhar de qualquer lugar hoje em dia, você tem acesso à informação de muitos dispositivos. Então, a gente vai com isso, teoricamente, ganhando produtividade. Se você souber controlar isso, você ganha num balanço entre vida profissional e vida pessoal. Só que do outro lado tem alguém que olha para isso e enxerga um potencial malicioso de ataque ou de se rentabilizar através de um ataque. Então,
E eu não acho que a discussão da evolução de biohacking vai ser diferente. De alguma maneira, a gente em algum momento vai estar também discutindo. Ou, de maneira mais simples, como usar isso aqui no nosso contexto mais direto de área de cybersecurity e mesclar as coisas e criar ataques que de alguma maneira utilizem isso, que um exemplo que você acabou de dar, uma personalização, uma individualização, já se tenta isso, mas acho que as possibilidades com o biohacking elas são muito superiores, ou eventualmente alguma coisa até mais massiva, enfim. Então me assusta um pouco pensar. Se a gente estava preocupado com inteligência artificial fazendo um phishing mais bem feito, imagina quando puder hackear a mente da pessoa para descobrir aquilo que faz realmente ela clicar. Né? Então, mas qual que é a sua perspectiva, Michele, dessa evolução? A gente está entrando meio que numa vibe Black Mirror, né? Falando de cookies. Tem até um episódio que ele fala do cookie da sua mente, né? Olha que é uma analogia bem interessante, né? Porque se o cookie no computador é o nosso padrão de consumo e comportamento, se a gente consegue extrair esse cookie da nossa mente e colocar em um dispositivo, por exemplo, ou melhor entender, né, esse comportamento através de uma, sei lá, das sinapses neurológicas, falei certo agora? Falou. Estudei, bicho. Qual que é a sua visão, então, Michele? Eu acho que a tecnologia está caminhando justamente para isso mesmo. A ideia é meio que escravizar a gente, sabe? Eu acho que a ideia, o lado feio da história, eu acho que vai acabar sendo isso. Né? Agora, pensando em saúde, se isso acontecesse, seria ótimo, porque tem já algumas coisas que direcionam bastante a nível prevenção, recuperação e tratamento dos sistemas internos, né? Já tem e está sendo estudado, e eu acho que, como o Renato falou, a pessoa que vai viver até 150 anos já nasceu, ela já existe, e agora, até que ponto isso é bom também eu não sei. Né? No mundo que a gente vive. Também não sei até que ponto isso é bom, mas como ele disse, eu acho que tudo que é bom vai ter o lado ruim. Sim. Né? O biohacking, ele é bem condenado por uma boa classe médica. O pessoal mete o pau mesmo, não gosta, acha arriscado. Interessante. Não é aceito por todo mundo, não. Só que eu acho que se as pessoas tivessem a educação, vamos assim falar, se fossem estimuladas a conhecer primeiro a si, antes de conhecer um desse, ou saber montar um desse, eu acho que a gente ficaria muito menos escravo de situações básicas. Né? Então, assim, eu tive muito contato com idosos e pessoas que focaram só no agora, no hoje. E aí você vê que, sei lá, 60, 65 anos, ela tá pagando uma conta que não era para ela pagar. Né? Vai no banheiro, precisa de alguém para ir lá, limpar, usar fralda. Não, gente, minha avó, ela tem 94, vai pro portão, vai trocar ideia. Até pouco tempo atrás ela andava sozinha, agora que a gente prefere, porque é perigoso, risco de queda e tal. Eu acho que as pessoas precisavam mesmo se conhecer para ficar menos refém, principalmente da bolha farmacêutica. Eu não sou contra a farmácia, eu acho que é necessário, é importante, remédio precisa, salva vidas, não sou contra remédios. Só que assim, eu atendo um público muito carente também, eu me presto alguns serviços sociais, e me corrói, me corta de ver uma pessoa passando num médico ali com uma pressão de, sei lá, 14, uma glicemia ali de 102, que começando a ficar ruim. E aí o médico falou, olha, você vai tomar isso aqui pro resto da sua vida. Gente, não precisa tomar aquele remédio pro resto da vida. Porque vai controlar a pressão e vai dar 200 outros problemas no sistema dela, sobrecarga daquilo ao longo dos anos. Né? Tem o caso até de uma conhecida nossa, personal, famosa, enfim. Ela precisou entrar num sistema desse medicamentoso por conta de uma leve oscilação, que ela mudando pequenos hábitos dela do dia a dia, ou entrando com alguns suplementos, ou nutrópicos, ou algum fitoquímico, alguma substânciazinha ali para dar um suportezinho para ela, ela foi para o caminho medicamentoso, por, de repente, falta de informação, e gerou um problema neurológico nela, no qual ela tá pele e osso, usando fralda, babando, se alimentando por sonda,
por conta de um remédio de pressão. Caramba. Prescrito para ela, porque assim, eu posso tomar um remédio de pressão pro resto da minha vida, não dá nada, mas para você, se você tomar 5, acabou. Uhum. Então, quanto menos contato a gente, a longo prazo, a gente tiver com a parte das drogas farmacêuticas, melhor. Né? Remédio precisa? Lógico que precisa, em momentos específicos. Agora, a gente ficar refém disso pro resto da nossa vida, às vezes a gente vai pagar uma conta que não precisava ser paga. E aí tem os grandões da farmácia que condenam o biohacking. Porque às vezes uma cúrcuma que você faça uso em casa todos os dias vai te proteger de um gatilho que tem na tua família que pode desencadear em você. Então, você é um ser que se conhece, sei lá, tua mãe teve algum problema neurológico e aí você sabe ali que tem alimentos que vão ajudar ali a sua neuroplasticidade, a parte de sinapses, de comunicação celular, renovação, enfim. E você começa a fazer uso desses hacks, desses nutrópicos, desses suplementos, para evitar. Então, não é interessante para os grandões que a gente perca, né? As pessoas saírem ali do coma delas, não é interessante para muitas pessoas. Né? E são ações simples, é um temperinho que você põe na salada, é uma coisinha, mas é a constância daquela substância que não vai deixar desencadear um gatilho que vai que pegaria você, supostamente, ou não, nunca saberemos, alguns anos. Então tem como silenciar algumas coisas que já estão codificadas no nosso gene. Entendi. Mas não é interesse dos grandes. Então, o pessoal não quer que você saia do sistema de controle, né? É o De Matrix, consumo, né? Tá no Matrix. Uhum. Então a gente tem que entrar com o biohacking para a gente entrar no sistema e hackear o sistema. Né? Esse é o estilo de vida do biohacking, né? Você está hackeando o sistema, né? A seu favor. Eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente pode cruzar, né? Eu acho que tem uma questão, me corrija se eu estiver errado, social, né? Outro dia eu estava lendo em algum lugar, as pessoas com o melhor nível social tendem a ter melhor saúde. Por quê? Porque provavelmente eu estudei e sei que me alimentar melhor, procuro isso, fazer atividade física e etc. Tudo bem, eu não sou um exemplo de atividade física, mas também não sou zero, né? Eventualmente... Você sabe o conceito, né? Você sabe que você precisa se esforçar para fazer alguma coisinha e tal. Agora, a nossa sociedade, ela vem aumentando a faixa etária, tem um nome para isso, né? A taxa de mortalidade, não é taxa de mortalidade porque tem a ver com a idade, né? Eu esqueci o termo agora, mas nos últimos anos, né? A nossa pirâmide etária, ela vem... longevidade. Longevidade, obrigado. A nossa pirâmide etária vem se moldando, né? IBGE comprova isso, etc. E aí eu fico me perguntando, de certa maneira, quando você lê que a pirâmide etária está se moldando e a faixa etária das pessoas a longevidade vem aumentando, você fica com uma sensação de que a sociedade está no caminho correto. Mas ao mesmo tempo custa muito. A que custo, né? Estão vivos aonde? Né? Fazendo o quê? É necessário fazer essa... Qual a qualidade reflexão de vida que eles estão tendo, né? Tá Não adianta estar mais velho cama, adianta. É verdade. É verdade. Pode ser pode ser que não tenha um nexo de causalidade entre um e outro. No sentido de, talvez sim, estejamos vivendo mais quando comparado a muitos anos atrás, onde a gente não tinha tecnologia mais acessível para as pessoas, métodos científicos comprovados para tratar certas doenças, né? Algumas doenças fora de controle, sem vacina, sem cura, sem forma de fazer uma cirurgia, por exemplo, para corrigir um problema, né? Durante muitos anos as pessoas morreram com apendicite porque não tinham tecnologia suficiente para poder operar, né? Hoje em dia são raros os casos porque é uma cirurgia que pode ser feita por videolaparoscopia, né? Sem ser de uma forma invasiva. Então, acho que a tecnologia, ela ajudou por um lado na nossa longevidade, só que os nossos hábitos de consumo no dia a dia, eles, com a tecnologia, trouxeram um lado negativo também. A gente estava até falando antes de começar sobre a questão da luz, né? Como é que chama quando... Ciclo cardiano. Circadiano que fala. Isso. Perfeito. Esse reloginho biológico, né, que a gente tem com relação a luzes externas que ele
teoricamente deveria ir diminuindo ao longo do tempo, né? Como era antigamente, né? E agora a gente tem muito mais essa influência da tela, que é aquela dopamina que a gente precisa, como vocês bem falaram, né? Então, já emendando para uma pergunta, né? Com relação à longevidade também. Se a gente conseguir aplicar biohacking com sucesso, manter essa tecnologia só com seu lado positivo e através do biohacking tentar amenizar o impacto do lado negativo, seria esse o caminho então para chegar até os 150, 160 anos mais com saúde? Vai você primeiro. Por exemplo, não sei, ele, eu acho, tem quantos anos? 43. 43. Ele começando a fazer o biohacking agora, é diferente, de repente, sei lá, da filha dele, se ele tiver filho, não sei. Tem uma filha de 7. Ele já prejudicou, ele já danificou, ele já teve órgão retirado, acho que são, né? Então, vocês entenderam agora por que da consulta que a gente vai fazer aqui antes de começar, né? Tá bom. Então, assim, em tese, é um sistema que Tá padeceu por mais tempo. Tá E é danificado. claro, para prolongar a sua qualidade de vida, sim, porque a gente está a todo instante se renovando, né? A gente tem uma velocidade mais rápida enquanto mais cedo e vai ficando ali mais na fase senil e vai ficando mais demorado. Mas é isso, hoje em dia a gente tem recursos hormonais, de suplementação, como você falou, a tecnologia está tão avançada que a gente brinca com o nosso relógio biológico, né? Então, eu tenho pacientes hoje, por exemplo, que a idade biológica dele, sei lá, é 60, mas ele é um cara que, se a gente for avaliar o sistema dele, ele tem no máximo 40, 35 anos. Pessoa jovem, intacta, tudo em dia. E hoje em dia é o oposto que a gente encontra. Né? Eu atendo no consultório, sei lá, meninas adolescentes de 17 que eu atendo pessoas de 40 que não estão iguais a elas. Né? Então, hoje em dia a gente vê o inverso. Só que aí, como a gente tem remédio para tudo nessa vida, eu tô encontrando meninas de 12 já tomando, 3 remédios e achando super ok. Porque não tá incutido na educação do brasileiro a prevenção. Tá só o costurar o rojão quando estoura. Né? Então, a prevenção realmente não faz parte do brasileiro. A gente não é preventivo. Num geral, claro. A gente não pode... Mas isso é uma coisa que tinha que vir nas escolas. Né? Acho que na escola tinha que ter matérias onde você vai primeiro aprender a comer. Porque as pessoas não sabem. A gente nasce, primeiro alimento que a gente tem contato é o leite materno, que é uma proteína. Aí sai do desmame, que a primeira coisa que os pediatras vão arrochar? Essas fórmulas de leite, suco de fruta. E aí vem um monte de carboidrato, sendo que a base inicial da nossa alimentação era a proteína. Só que a gente é agarrado e apaixonado no carboidrato. E aí é por isso que tá essa pandemia, que nem eu comentei com ele, de remoção de vesícula, de esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, hipertensão, aumentos de colesterol. Não que isso seja um problema, desde que esteja aí sendo assistido, porque o colesterol por si só alto, se a pessoa tem uma dieta carnívora, vai ser um colesterol alto, e isso não quer dizer que a pessoa está em risco. Então, existem vários contextos que precisam ser sentados, estudados com um profissional, né? Saúde. Então, eu já me perdi na pergunta. O que era a pergunta? Longevidade. Eu fui embora, né? Ah, sim. Não, mas esqueci. Se for, por exemplo, vamos colocar assim, você tem alguma dica que você poderia dar de biohacking para amenizar esses estímulos negativos da tecnologia? Fugir de tudo que altere nosso ciclo circadiano, que foi o que você falou. Sim. Então, se a gente for avaliar, o sol vai embora aí o quê? 6, 7 horas a gente já está no escuro. Então, o nosso corpo, ele é ligado a esse sistema da natureza. O certo ideal dos mundos seria a gente dormir cedo. Não necessariamente 7 horas. Mas às 10, quando nossa pineal tá ali secretando algumas coisas, melatonina tá entrando em jogo, a gente tá com a carona no computador, numa tela de celular. Não posso ver Netflix até 1 da manhã mais? Pode, sinto lhe informar, mas não. E aí a gente tem já um desregulamento aí da produção de hormônios. Aí a pessoa acorda no outro dia, não teve fabricação da melatonina, a pessoa já acorda cansada, porque ela não entendeu o que aconteceu, mas não teve uma higiene de sono. Ela dormiu com o roteador da casa dela ligado, com o celular ligado do lado dela, não colocou no modo avião. A pessoa não sabe que existe tecnologia que coloca ali na tomada
e blinda ela desse lixo eletromagnético, que isso também é um problema muito sério para daqui a uns anos. O índice de suicídio por conta desse monte de antena de transmissão de Wi-Fi vai ser ridículo, vai ser insano. Isso é um problema que logo mais vai estourar. Então, assim, tudo que atrapalha esse ciclo. Então, dormir no horário, ter contato com a natureza. A gente precisa da natureza, pôr o pé no chão, tal do grounding, que as pessoas não sabem, mas é super importante para descarga de elétrons, né? Fazer essa troca de elétrons em equilíbrio. Desculpa. Então, ter contato com natureza, com mar, com barro, com terra, areia, enfim, com os elementos da natureza. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu pensando assim pelos horários, né? Então, tentar não ter exposição a essas luzes. Água, as pessoas não bebem. Eu sou uma que, se deixar, eu esqueço. O pessoal vive lembrando, porque assim, eu tô tão... Você não tá aqui, ó. A gente vai embora. E minha esposa deve estar assistindo e falando, olha lá, tá vendo? Ela faz pra mim todo dia também. Te julgando já, né? Não, com certeza. Mas ela comenta ali. acho que complementando o que a Michelle está falando, como a gente comentou aqui no começo, né? O biohacking acaba sendo um estilo de vida, né? Então você não... a gente acha que está cada vez mais, por causa da tecnologia, como você falou, vivendo um piloto automático, né? E a gente está levando isso para as novas gerações, né? Então... como ela colocou, se a sua filha começar a ter esse estilo de vida, ela vai sair do que a massa está fazendo, enfiando a tecnologia nas pessoas, né? E começa a ter uma vida mais saudável, né? Como ela colocou, contato com a natureza, a questão de uma alimentação mais saudável, né? Hoje em dia, o que acontece? Come essa bolacha aí que eu tô sem tempo de fazer alguma coisa para você, né? Então, taca industrializado nas crianças, né? Então, assim, é mudança de hábito. O ambiente, ele acaba influenciando muito o que acontece no seu dia a dia, né? Na questão de saúde, né? Por isso que ambientes corporativos com alta pressão, cobrança, estresse, né? Isso vai levar a desenvolver essas doenças, né? de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Se você não tiver o seu período, né? A gente sabe que é difícil, né? Não estou falando aqui que é tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente sabe que é difícil você ter um período corporativo, você reservar um período e falar assim, cara, esse período é meu, né? É meu. E você ter hábitos diferenciados, né? Acaba dando uma ajudada, assim, não tem como não, né? Agora, se você viver na alucinação, sinto muito em dizer que você não vai chegar a 70 anos, né? Então, assim, é uma escolha, né? Ou você continua ou você para. Mudança de hábito mesmo. Mudança de hábito. É lógico que você tem que ter, em alguns momentos, não estou falando que você vai virar as costas para a empresa e falar assim, agora, a partir de hoje, eu não... Tem momentos e momentos, né? Você tem que saber discernir, né? O que você consegue ter um estilo de vida diferenciado e o que não. Para ter um equilíbrio, né? Porque hoje em dia o que acontece no dia a dia de uma empresa? Nego ter que virar 24 horas e se entuchando de refrigerante e pizza, né? E muita gente não sabe que você tem no seu intestino neurotransmissores, né? A Michelle pode até muito mais abordar isso, se for de interesse de vocês. A conexão intestino e cérebro é totalmente ligado, né? Então, se você come mal, você não vai ter desempenho cognitivo bom, você não vai ter uma memória boa, você não vai ter um foco bom, tudo isso influencia. Com certeza. Renato, sabe o que eu estava pensando aqui? Voltando para o ambiente onde a gente mais come pizza com Coca-Cola, que é o foco. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, o quanto as empresas investem continuamente em cybersecurity e continuam tendo problemas. O quanto a gente vive uma fadiga e uma... Eu tô aqui sonhando com o biohacking de cyber, né? Ou seja, trazer o conceito... Talvez seja o XDR, não sei. Mas trazer, de alguma maneira, acho que a gente tem muito para conectar esses dois mundos, né? O conceitualmente falando, porque escutando vocês, eu estava aqui o tempo inteiro pensando, uau, em vários aspectos a gente... Acho que não é só a indústria de segurança, né? Eu acho que hoje em dia, né, a necessidade de você ter geração de informação, geração de entrega, acaba afetando qualquer tipo de indústria, né? Então, a pressão do dia a dia numa empresa, ela está cada vez mais sendo mais pesada, né? Se você não souber dosar isso e ter um autocontrole, né? O biohack também acaba sendo um autocontrole,
né? Você fazer meditação é um estilo de biohacking, né? Então isso te traz um pouco de autocontrole. Você ter uma certa em momentos de pressão, conseguir respirar, falar assim, eu preciso de 5 minutinhos aqui, vai dar uma caminhada, volta. Então, tudo isso ajuda. É que a gente entra no piloto automático, Quando vai perceber, já estourou, que nem a Michelle falou, uma doença grave, ou um diabetes, uma pressão alta, que nem ela colocou o caso lá de ter que tomar alguns remédios. Por quê? Porque entrou numa paranoia. E aquilo que você comentou sobre a cabeça estar ligada diretamente ao estômago é uma verdade muito grande, né? Principalmente olhando assim para minha própria saúde, né? Eu comentei com vocês, eu fiz cirurgia bariátrica, né? Perdi muito peso. Só que antes de operar, uma coisa que eu tive que fazer, que foi muito importante, foram as consultas com psicólogos para mudar a cabeça antes de mudar o corpo. Eu particularmente vejo a bariátrica não muitas vezes como alguns veem, como ele não conseguiu, ele desistiu de emagrecer e foi pelo lado mais fácil. Eu vejo sim como uma espécie de atalho, mas é como se fosse uma alternativa mecânica para te ajudar a mudar o seu estilo de vida. Que você mecanicamente está alterando alguma coisa no seu corpo para que você consiga fazer dieta, né? Então, quando eu fiz essa mudança, eu mudei também a cabeça. Foi uma mudança inicialmente forçada, porque ou você escolhe fazer tudo direitinho, ou senão você vai ter problemas, né, imediatos. Mas, ao longo do tempo, toda essa mudança ela foi se tornando algo muito mais do meu dia a dia. Então, eu consegui acompanhar e modificar certos hábitos antigos que me levaram à obesidade durante bastante tempo. Agora dei uma desandada, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com aquilo que a gente estava falando sobre procrastinação, sobre o excesso de dopamina. A gente quer resultado muito rápido, né? E eu acho que para emagrecer, você como nutricionista, né, sabe melhor do que eu. As pessoas, daqui... Quanto tempo que eu posso perder 20 quilos? Toma, Dá para perder 20 em uma semana? Aplica o... Como que é? O Ozempic? Ozempic, né? O Ozempic é o remédio da onda, né? Eu usei, mas deixa isso para outro podcast. Mas é realmente isso, a gente não mudar a cabeça. E eu, por exemplo, eu como muito por ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E isso acaba afetando todo o restante do meu corpo, né? Bebo muito energético, enfim, não quero fazer disso uma consulta, mas eu acho que é um exemplo muito interessante porque... É um clássico, né? É um clássico, né? De muita gente no Brasil. Todo mundo quer emagrecer e quer emagrecer rápido, né? Cara, eu comentei com vocês, eu perdi mais de 40 quilos, mas foi assim, durante meses, né? E até eu chegar numa fase ali de adaptação ao meu novo estilo de vida, demorou anos, né? Realmente não dá para mudar hábitos ruins de saúde da noite pro dia. Tem que ser aplicando ali um biohacking por dia para poder mudar essas coisas. Você comentou um negócio muito bacana também sobre pé no chão, né? Lembrei de uma pessoa que conheci, uma pessoa conhecida, na verdade, que é o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele faz algumas apresentações descalço. Há muita gente que não conhece, vê aquilo e fala, nossa, cara, é estranho, né? Cabeludo, barbudo. Vestindo uma roupa bem zen, assim, né? Peace. Vestindo uma roupa super confortável e de pé no chão fazendo a apresentação. E eu sei que ele é um cara que medita também e aplica essas técnicas no dia a dia, né? E uma vez eu vi também um relógio que eu achei muito interessante, só que eu não sabia se funcionava ou não. Acredito que funciona, mas quem vai me dar o veredito aí é vocês. Eu acho que eu vi na Amazon um produto que era um despertador, só que ele funcionava por intermédio de luz. Então, ele ia ligando aos poucos e acendendo uma luz ali que imitava a luz do sol. Tinha algum barulho, como se fosse realmente um despertador, mas ele era muito mais gradual. Isso pode ser considerado um dispositivo de biohacking? Natureza, era um leão, tipo, você acordar. Você curte um urso ali para você ter que levantar e fugir. Mas eu poderia ter um dispositivo como esse para me ajudar com esse ciclo circadiano. Vai lá que eu complemento. Não, pode ficar à vontade. Deixa para vocês. Então, você tem algumas questões com luzes para você fazer o biohacking. Né? Tem estudos científicos com relação a isso. Luz azul, luz amarela, né? Você tem estímulos diferentes dependendo do tipo da luz. Né? Normalmente, para mexer com a melatonina, né? Para você ativar o seu sono, a luz azul é a melhor que existe, né? Segundo estudos, né?
São bineurais, né, que chamam bineurais, né? Especificamente, ele acaba ativando partes do seu cérebro para fazer um tipo de comportamento. Tem uma técnica mais recente, que é Brian Tapp, que chama, que você junta algumas coisas com relação a exercício físico, meditação, uso de sons bineurais para você estimular o sono, porque essa questão do bineural, né, por que eles chamam dessa forma? Você acaba usando um fone de ouvido, você recebe um diferente tipo de som em cada lado do seu ouvido, e o cérebro, você consegue estimular os dois hemisférios do cérebro. O cérebro pega esses sons diferentes e transforma num terceiro. E aí ele consegue estar te dando menos ansiedade, consegue baixar a taxa para você dormir, né? Você está ali no dia a dia com aceleração, ele baixa a aceleração do cérebro e você consegue dormir. Uhum. E ao contrário também funciona com sons bineurais, né? Então essa questão que você comentou, alguns sons específicos, né? Se eu não estiver falando besteira, acho que o ouvido humano ele consegue ouvir de 20 a 20 mil megahertz. Esses sons, ou eles estão abaixo dessa frequência ou acima dessa frequência. Uhum. E aí ele consegue estimular o cérebro diretamente, né? Então é possível você ter dispositivos que te auxiliam no biohacking. Legal. Isso não seria necessariamente um estilo de música, seria um som bem específico. Específico. Então não dá pra dormir ouvindo rock, não. Não. Não sei você, mas Iron Maiden me relaxa. Mas é possível ter devices que te auxiliam na questão do biohacking. Na década de 90, eu tive contato por questões familiares com um psiquiatra que desenvolveu uma cadeira que você sentava, tinha um jogo de luzes, com luzes e sons que tinha esse objetivo. Isso, talvez ele tenha sido um dos pioneiros. No estudo disso, ele usava no consultório dele. Hoje você acha vários sons bineurais na internet e está sendo comum o pessoal ouvir, né, na hora que vai deitar, coloca o fonezinho, deita ouvindo e consegue relaxar e pegar no sono legal. Uau. Interessante. Quantidade de hertz, né? Converte ali para essa desaceleração da atividade cerebral e gera essa quietação. Então, assim, é o que a gente estava comentando no começo, né? O biohacking acaba sendo estilo de vida. Você tem que se conhecer. Não? De repente, para você, uma situação de som, por exemplo, tem que ser um específico hertz, para o Flávio é diferente, né? Então, acaba sendo muito customizado. Então, você acaba se conhecendo cada vez mais, né? E por isso que foi que a Michelle falou, a indústria não quer, né? É melhor tratar a massa, todo mundo com o mesmo remedinho de pressão, Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Do que você falar assim, porra, vamos ouvir um sonzinho aqui para baixar meu nível de estresse aqui. Não, toma um remédio aqui para você dormir. 5 miligramas de melatonina toda noite. Cara, isso vai te prejudicar em algum momento lá na frente. Né? E a suplementação também não é para qualquer um. Tem a aromaterapia também, que é pouco difundida, é pouco falada. Mas é a medicina do futuro. Vai fazer parte da medicina do futuro. A farmácia, ela não patentia, porque eles só podem patentear o que eles criam. E como é da natureza, então eles não podem. Então eles também não vão divulgar. Entendi. É o caso acho que pegando o gancho do que a Michelle falou, é o caso da psilocibina, né? Que a gente estudou bastante com relação a esse assunto. Para níveis de ansiedade e depressão, é um remédio fantástico. Não causa dependência, não causa efeito colateral, mas a indústria não deixa entrar. Considera psicodélico, sabe? Você não precisa tomar... É lógico que se você tomar um medicamento numa dose alta, né, especificamente o psilocibina, você vai ter alucinação. Mas se você tomar numa microdosagem, né, pequenas doses, você vai ter um efeito de concentração, você vai ter um efeito de controle de ansiedade. Legal. É fantástico, mas a indústria não deixa entrar, cara. Eu tô morrendo de medo aqui de perguntar para vocês sobre óleos essenciais, porque a médica mora lá de casa, capaz de me bater depois. Mas é uma prática barata, tranquila de aplicar no dia a dia e as pessoas não conhecem.
Legal. Interessante. Legal. Substitui vários remédios. Substitui mesmo. Uma coisa que eu também queria saber é o seguinte, como a gente falou, né, a gente está numa época muito de imediatismo. Querer emagrecer rápido, querer estudar e passar numa prova de certificação rápida, querer resultados muito imediatos, justamente porque a gente tem muita coisa imediata, né? Pega o celular e tá ali a resposta daquilo que a gente precisa, né? Como é que a gente pode, por exemplo, analisar esse mesmo poder de influência desse imediatismo e dar alguma dica para as pessoas poderem controlar ansiedade ou justamente esse senso de que elas precisam ter algo para agora. Principalmente, eu acho que para a galera que está estudando para algum concurso público, que está estudando, se preparando para uma certificação, para entender um novo conceito, né? Tem alguma coisa que as pessoas estão fazendo que seja certo ou que seja errado, mas que efetivamente as pessoas estejam fazendo? E alguma coisa que vocês recomendam também? Vai lá, eu cumprimento, só vez. O da moda agora é o Venvance, né? Venvance. Isso aí agora, nosso Deus, tá? O que Virou que é? uma balinha ali da bolsa. É aquela pílula do conhecimento? Do Sem Limites? Tá no caminho do Sem Limites. Aquele que o cara fica até mais colorido, né? Quando toma. Bom, mas ele é o Bradley Cooper, é bom então tá. É um medicamento para TDAH. É um medicamento altamente dopaminérgico, né? Ele estimula o seu cérebro diretamente, né? Em poucas horas que você toma, ele acaba estimulando o foco, atenção, concentração. Só que é específico, como a Michelle falou, né? Para uma determinada linha de necessidade e o pessoal está usando de forma indiscriminada. Então, os efeitos que alguns estudos dizem aí, né, é que se você fazer o uso contínuo, seus neurotransmissores de dopamina começam a ser desligados. Porque o corpo fala assim, porra, não preciso ter mais transmissor de neurodopamina. Recebendo de uma forma Estou recebendo externa. todo dia. Nosso corpo é preguiçoso. Aí o efeito rebote vai ser Drástico. avassalador. Depressão profunda. Nossa. Porque a hora muito que sério. você tira, o seu cérebro precisa produzir dopamina. Não tem mais neurotransmissor. É como efeito da droga também, né? E aí vai falar o quê? Não tem mais neurotransmissor, não consigo gerar dopamina. Aí você tem que entrar com medicação de depressão, tarja preta, para forçar o seu cérebro a produzir neurotransmissor de dopamina. Então, assim, você está se autodenegrindo, cara. Está quebrando toda a estrutura de neurotransmissão do seu cérebro. Ou seja, mais remédio para tentar reverter que o que um o remédio remédio causou. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, falar até de óleos, eu lembrei um caso, né, do canabidiol, né? Uhum. O pessoal tem as questões do óleo de canabidiol, né, o CBD, né, que é largamente utilizado, né? O CBD ele atua diretamente num neurotransmissor chamado niamida, se eu não me engano, acho que é niamida que se chama esse neurotransmissor, que ele dá o mesmo efeito psicodélico que a marihuana traz. Então, assim, o corpo ele tem transmissor de CB1 e CB2, porque ele tem o neurocanabidiol, que se chama, se não me engano o nome, o neurocanabidiol, ou alguma coisa nesse sentido, porque o corpo produz também, né? É uma substância natural do corpo. Então, se você souber usar o CBD, o óleo de CBD, você está trazendo benefício também para ansiedade, para estresse. Só que, de novo, a indústria não quer. Aí, mas é isso, né? Tudo que altera a composição natural do nosso corpo, tem que tomar cuidado, inclusive com os hackings. Inclusive, Tudo que é em excesso prejudica, né? se torna veneno, se torna tóxico, inclusive uma vitamina. Se as pessoas saem aí na padaria, na padaria não, na farmácia comprando centro e tomando sem necessidade. Deve vender na padaria também, viu? É Não duvido. capaz, eu também acho. Tem algumas que sim. Então, assim, tudo que o corpo não precisa se torna lixo. E o lixo sobrecarrega. É igual o sistema de tubulação de uma casa. Ele vai ter que lidar, sei lá, com um concreto ali que apareceu do nada e às vezes o corpo não está apto e você pode danificar ao invés de ajudar. Que nem a tubulação que ela usou aqui, né? É a mesma coisa. Você tomar... Teve uma época a moda indiscriminada, é isso que é ruim, né? Acaba virando chapado, né? Todo mundo vamos tomar vingança aqui, então você todo mundo tomando. Agora já todo mundo, aparece outro.
Agora todo mundo tomar 10 litros de água por dia, sai todo mundo tomando. Sempre tem A água sobrecarrega também. Você vai ter um o efeito. remédio do momento, né? Tentando trazer um pouco também para a cybersecurity, isso me lembra um pouco do que a gente sempre tenta colocar nos nossos projetos, que é o balanço entre produtividade e o nível de segurança, né? Você pode tacar remédio, tacar soluções. E talvez você chegue num nível excelente de segurança, mas pra gente... Tem também a questão do Silver Bullet, né? A solução para tudo. Né? Compra o Faro, vai resolver todos os problemas. O EDR, né? É por isso que a gente fala, o estilo de vida do biohacking é você se conhecer. Não dá para falar que para todo mundo é igual, cara. Não dá. Eu sempre falo para meus pacientes, perceba que odor que tá, tua saliva, a espessura que ela tá, o cheiro do teu suor, se aparecer uma onda na tua unha, uma pinta na pele, se você tá com cabelo branco, tudo indica alguma coisa. Entendi. Só que a gente tem que ter essa autoleitura, essa autopercepção. Só que não é nos ensinado isso. Tudo são IOCs, né? Indicadores de comprometimento, mas... Agora, adorei isso, traduzindo para o mundo de vocês, exatamente isso. Para a gente chegar aos finalmente, então, eu queria deixar de falar do projeto aí de vocês, da palestra que vocês vão fazer sobre o assunto. Então, um go to action aí para a galera que está acompanhando e se assistir o vídeo a tempo, né? Principalmente se vai ver no live, vai poder acompanhar o trabalho de vocês e os outros projetos que vocês têm feito também. Deixa o recado aí pro pessoal. Faça as honras. Não, gosto que eu comece a falar, né? Não, first ladies. Faça as honras. A gente está desenvolvendo um projeto onde a gente quer justamente casar a área de vocês com a saúde. Que eu acho que isso tem tudo para dar certo. E eu acho que é a médio prazo, porque é um casamento complexo, né? Então a gente está querendo casar inteligência artificial, com o que a gente já tem de mapeamento genético, codificação genética, física quântica, computação quântica, BioGPT, existe aí um cruzamento de dados que a gente está fazendo e a gente está desenvolvendo nosso projeto em cima disso, aí no MindSec. Legal. A gente vai acabar falando um pouco mais ali também. Não, spoiler só no começo da palestra, não quero cortar a Michelle. Não, pode falar. Security by Human. O tema é Security by Human. Show. Tirar desse trenzinho aí pra pôr pra cá, entendeu? Beleza. Legal. Então no Mind the Sec, né? Vocês vão participar. Mas a ideia é essa, que nem a Michelle falou, né? É buscar algo mais para prevenção, né? Mudar o estilo de vida através de todo esse projeto que a gente está desenvolvendo. E algo também mais personalizado, né? Para não ser não ser um negócio em massa, né? Porque não adianta. O ser humano é único, né? Suas células funcionam de uma forma diferente da dele. A resposta é individual. É tudo individual. Né? Cada ambiente é único, né? Eu ia falar isso agora. Gente, Transmimento de pensação. Vocês são doutores disso aí, ó. Só falta ser de si mesmo, só. Show de bola. É isso? É isso, turma. É isso. Legal. Muito obrigado, Michelle, Renato. Obrigado pela oportunidade. Pelo convite. Muito obrigado mesmo. Isso. Enriquecedor, diferente. Quebramos aqui um pouco o nosso ritmo. É bom, né? Flavião, obrigado. Obrigado a vocês. Vamos pro próximo. Turma, fechamos o segundo episódio da segunda temporada. Vamos pro próximo com novas temáticas, novos convidados para discutir cybersecurity. Valeu. Valeu.